Olá, pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco, nosso Pod em Foco, o podcast Empresário em Foco é mais um trabalho maravilhoso em parceria com a nossa RPTV Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. E hoje a gente vai falar com uma pessoa incrível, Hugo Farias, o cara da maratona e agora o cara do empreendedorismo também, né? Afinal de contas, ele já trabalhava em empresa, resolveu mudar, fazer algo melhor e ajudar as pessoas para que elas também sejam melhores. Olha que fantástico, né? Que propósito maravilhoso! E ele vai participar do nosso programa hoje, vai contar um pouco da sua história, porque aqui, o Pod em Foco, nós gostamos de contar histórias, nós gostamos de inspirar as pessoas e espero que você se inspire, que você levante a sua cabeça e continue buscando os seus sonhos. É possível realizar o seu sonho, com certeza absoluta. Tá aqui uma pessoa que conquistou e conseguiu realizar isso, tá certo? Hugo, seja bem-vindo ao nosso Pod em Foco. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui conversando e compartilhando um pouquinho dessa jornada, será um prazer. Olha que bacana, gente. O nosso Pod em Foco, ele tem a parceria com a Ótica Visual. E eu gostaria que você curtisse esse vídeo maravilhoso, porque o seu Davi fez 25 anos de Ótica Visual no Jardim Europa. Aproveita aí. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta aqui no nosso Pod em Foco e agora queremos conhecer o Hugo, queremos saber um pouco da vida do Hugo, como é que era o Hugo quando criança, ele sempre gostou de correr, ele gosta disso, conta pra gente, Hugo, quem é Hugo Farias? Bom, Hugo Farias é natural de Brasília, estudou e trabalhou lá até os 23 anos de idade e decidiu ir para São Paulo em 2003 para fazer uma pós-graduação em segurança da informação. Eu sou graduado em tecnologia e sou filho de empresária e de um militar, né?
Então eu carrego uma certa disciplina que vem do meu pai, que foi militar, e um lado mais ousado de empreendedorismo que veio da minha mãe. Sou casado com a doutora Daniela, dermatologista, e pai do Vinícius e da Alice. Olha. E desde aquele tempo eu vim investindo na minha carreira profissional, sempre em tecnologia. Mais de 22 anos de experiência, galguei cargos e funções, comecei na área técnica e fui até a parte de gestão. E até que em 2022, final de 2021, início de 2022, eu decidi traçar uma nova rota. Depois de ter conquistado casa própria, uma posição social confortável para minha família, eu vivia na zona de conforto, que eu considerava zona de conforto. Fui muito satisfeito com a minha jornada profissional, feliz, eu tinha um bom cargo, um bom salário, tinha benefícios da empresa, mas faltava algo. E eu me questionava, mas está te faltando o quê, Hugo? Faltava um propósito. Então eu decidi que eu queria fazer algo diferente, algo de impacto que pudesse inspirar outras pessoas. E essa foi a segunda decisão assim, mais radical que eu tomei na minha vida. A primeira foi aquela em 2003 de sair de Brasília, também pedir demissão em uma empresa e construir minha história em São Paulo. Foi aí que eu conheci minha esposa, criei minha família e aí, depois de um tempo, 19 anos depois, uma nova jornada sendo construída com o Projeto Propósito. Olha que bacana. A esposa já era profissional da saúde ou não? Não, quando eu conheci em Campinas. Então, eu em 2004 entrei na IBM, ingressei na IBM, empresa de tecnologia multinacional, e aí eu morava em São Paulo nessa época, aí eu mudei para Campinas. E depois de um mês de empresa, eu fui numa balada e conheci ela na balada, ela era estudante de medicina. E ela se formou em Campinas, passou na residência médica em São Paulo, a gente já namorava aí uns 4 anos, eu falei, vou contigo então para São Paulo, a gente vai casar, e aí a gente mora lá um tempo. Aí ela fez residência médica lá, terminou a residência, as crianças já tinham nascido, 2010, 2011, 2012, e aí em 2012 a gente decidiu sair de São Paulo e vir para o interior de São Paulo novamente, e aí escolhemos a Americana para morar. Nada melhor, né? Nada melhor do que a Americana, essa região maravilhosa, Santa Bárbara do Oeste, para se morar, um lugar fantástico. Sim, e para fazer a maratona também, né? Com certeza, aqui tem tudo, é próximo de tudo, clima agradável, às vezes é quente, mas é agradável, para quem morou em Brasília, né? Nasceu em Brasília, lá é muito mais quente e seco. Então aqui a gente se encontrou, estabelecemos raízes aqui e foi aqui que eu escolhi correr maratonas. Ainda bem que você pegou, não essa época agora, né? Porque a gente está com um efeito do El Niño aí muito raro e difícil de encarar, né? Tá mais quente do que o... Eu tive muita sorte, ou então eu escolhi o período exato para correr. E fazendo uma comparação, eu comecei o projeto em agosto de 22, terminei em agosto de 23. A primavera do ano de 2022, ou seja, o período ali de outubro, novembro, a média de temperatura que eu peguei era de 20 a 24, 25 graus na parte da manhã, correndo. Esse ano que passou, 2023, novembro de 2023, as mesmas semanas a temperatura era de 35 a 44 graus. Então, se eu tivesse optado por começar o projeto em 2023, certamente eu teria sofrido muito mais. E isso também você fez para alguma coisa de saúde ou não? Ajudou uma pesquisa? Eu estava vendo uma matéria no G1. Sim. Bom, como que aconteceu tudo isso, né? Então eu estava na minha zona de conforto, eu estava confortável com o que eu estava fazendo, mas me faltava algo. E aí eu me questionava. Mas aí, o que você vai querer fazer da vida? Você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Onde você vai chegar? Você já é executivo, você lidera aí mais de 300 pessoas para atender grandes contratos, já faz uma diferença aí para os clientes, mas não era isso que eu queria. Comecei a me questionar, mas o que você quer então? Falei, quero fazer algo de impacto, construir a minha marca e inspirar pessoas, né? Construir uma nova história. E aí veio a ideia de correr uma maratona por dia durante um ano. Eu já praticava atividade física, já praticava esporte, já corria desde 2019. E aí eu falei assim, mas por que maratona?
que a maratona é visto naturalmente pela população como algo difícil, ou que alguém vai realizar uma vez na vida. E aí eu perguntei, será que é possível realizar uma maratona por dia durante um ano? 365 maratonas? Olha que top. Qual que é o... Como que vai ser encarado isso? Como uma maluquice? Eu decidi empreender na minha vida. Empreender fazendo algo de impacto, que pudesse inspirar outras pessoas e gerar uma contribuição. E aí veio a ideia de convidar o Instituto do Coração, o INCOR, para participar desse projeto. Falei, olha, vocês são a maior instituição do coração na América Latina. Eu vou fazer esse projeto aqui que é inédito nas Américas. Isso aqui já foi realizado na Europa, em 2010 para 2011, e eu quero fazer aqui. E eu vou fazer. Mas eu gostaria muito que vocês pudessem me acompanhar. Vocês topam me acompanhar? Isso aqui pode gerar alguma contribuição para a ciência? Já foi feito algum tipo de acompanhamento dessa magnitude? Aí eles me responderam, pediram ir lá para conversar. Eles investigaram, não descobriram nada relacionado a dessa magnitude, né? E aí eles falaram, olha, a gente vai te acompanhar. Nós vamos escrever um protocolo de pesquisa, vamos submeter para aprovação do Comitê de Ética. O Comitê de Ética aprovando, a gente vai te acompanhar ao longo de um ano. E aí vamos analisar o teu coração completamente. E assim foi feito. Que bacana. E você tem o resultado disso tudo? Eles já compilaram todo o resultado. Ao longo de um ano, eu fui acompanhado pelo INCOR, ou seja, eu corria aqui em Americana pela manhã e à tarde eu ia para lá uma vez por mês para realizar os exames. Eram basicamente 2 exames. Ergospirometria, que é a correr na esteira, com todo monitorado, uma máscara que mede a quantidade de oxigênio e gás carbônico que você utiliza e produz para atividade física. Mede também a frequência cardíaca, a pressão arterial. E tinha um outro exame que é o ecocardiograma, que aí ele analisava a estrutura física do coração. Será que meu coração iria diminuir, iria aumentar de tamanho, o fluxo sanguíneo ia aumentar, diminuir, enfim. Eles analisaram tudo isso, já compilaram todas essas informações e nesse momento, no momento que a gente está conversando aqui, 2024, eles estão transformando os dados em ciência e eles pretendem publicar esse estudo inédito no mundo, na principal revista científica mundial. Fantástico. E aí o que eu posso adiantar, né? O meu coração se adaptou totalmente à atividade física. Olha que bacana. Até porque eu não corria para performance. Eu não levava meu coração ao limite. Eu corria numa zona de frequência cardíaca confortável. Para o condicionamento físico que eu adquiri. Que eu nunca imaginei que eu ia adquirir um condicionamento físico tão bom. Então eu corria no início para uma frequência cardíaca média de 140 batimentos por minuto. Depois de um tempo ela baixou para 130. Então, imagina você correndo e conversando. Você conseguir conversar o tempo inteiro. Isso significa que você está numa frequência cardíaca que te permite ter bastante fôlego e conversar. Então, isso era uma zona de frequência cardíaca confortável. Conseguir desenvolver um ritmo confortável mesmo tendo uma frequência cardíaca assim de 130, 140 em atividade física. Ou seja, você se sentiu bem e começou a provocar nas pessoas o sentimento de que é possível fazer tudo aquilo que se quer fazer se você se dedicar. Você vem de uma linhagem interessantíssima, né? Empreendedor e disciplinar. Uhum. Eu acho que uniu o útil ao agradável, porque sem disciplina você não chega a lugar nenhum. Sim. Não é verdade? Verdade? E isso é fantástico. E aí você começou a inspirar as pessoas. A partir de quando que você começou a inspirar e o pessoal começou a te seguir, começou a te ajudar e começou a participar desse trabalho com você? Olha, logo no início, na fase de planejamento ainda, eu também me questionava se isso não era uma maluquice. E o que eu percebi que seria mais natural era as pessoas falarem no início, né? Olha, cara, que loucura, que maluquice, por que você vai fazer isso? Para que você vai fazer isso? E quando eu identifiquei que o propósito era inspirar pessoas, eu falei, bom, então o importante não é o que eu vou fazer, é como eu vou fazer. Então,
Por mais que eu esteja correndo todos os dias, a maratona, na verdade, foi o veículo escolhido para empreender na minha vida, para construir essa nova história. Até então eu tinha corrido uma maratona na vida e eu estava me propondo a correr 365 maratonas. Era um sonho gigantesco. Então aí também fala da importância de você sonhar grande, né? Mas eu tinha que começar pequeno ali. Eu tinha que começar um passo de cada vez, um dia de cada vez. Inclusive, um dos lemas de uma das camisetas que eu usava era um dia de cada vez. E esse era um mantra que eu tinha que carregar comigo. Viver um dia de cada vez, entregar o resultado do dia, a meta do dia. E conforme foi avançando, aliás, antes de começar, eu recebi muitas críticas, o que é natural, né? As pessoas desconfiam. Sempre que você se propor a fazer algo de impacto, algo ousado, que foge do senso comum, independente do que seja, você empreendedor, empresário, um dia você foi ousado para construir o teu negócio. Sim. Né? Você teve coragem para dar o primeiro passo. Onde você quer chegar? Qual que é o teu sonho? Aí, independente de qual seja o tamanho do teu sonho, em algum momento tem pessoas que vão confiar em você, tem pessoas que vão te criticar. Concentre-se naquelas que estão se sentindo inspiradas, né, por você. E ao longo da minha trajetória, muitas pessoas foram aparecendo, se sentindo inspiradas pelo que eu estava fazendo. É fantástico. Porque por mais que fosse uma maratona, correr todo dia 42 km, 195 metros, ali eu estava demonstrando uma série de características. Eu estava demonstrando a disciplina, de acordar todo dia, independente se sentia dores ou não, acordar todo dia e ir lá e entregar a meta do dia. Eu não podia negociar comigo. Eu me propus a fazer aquilo. Eu pedi demissão da empresa. Eu embarquei a minha família nessa roubada. Então eu não podia negociar comigo. Eu tinha que ter foco. Fazer aquilo, me concentrar no que tinha que ser feito. Disciplina para fazer o que tinha que ser feito. Seguir processo de recuperação, porque no dia seguinte eu tinha que estar apto novamente a ir lá trabalhar, porque virou meu trabalho. Sim, né? E não era 5 km, era 42, 42. E eu tinha que seguir o processo, eu tinha que fazer o recovery, eu tive que abdicar de muitas coisas também, assim como vários empresários e empreendedores também têm que abdicar de certas coisas, tem que ter foco. Alimentação correta? Alimentação correta, hidratação correta, sono, precisava dormir pelo menos 6 horas por dia para acordar apto no dia seguinte. E qual que era a parte mais difícil? A parte mais difícil... Porque dormir, eu acho que era fácil ou não? Não, dormir eu até dormia muito bem, porque quando você pratica atividade física, um dos benefícios é que melhora o teu sono. Então, eu caía na cama, parecia uma rocha. Eu acordava só no dia seguinte, na hora que o despertador tocava. E pra você ter ideia, né, a importância de seguir o processo, né? Eu tinha que ter disciplina em tudo. A minha alimentação, eu consumia 5.600 calorias por dia. É muita comida. E eu não podia comer qualquer coisa, eu tinha que comer alimento saudável, tinha que comer carboidrato, proteína, e tinha que fazer o processo de recovery, tinha que mergulhar as pernas numa banheira com gelo todo santo dia, no verão ou no inverno, para seguir em frente, porque não tinha feriado, não tinha final de semana. Era todo dia. Todo santo dia. Então esse foi um grande desafio e eu sempre acreditei que eu conseguiria chegar até o final. Em nenhum momento eu pensei em desistir, até porque qual que era o propósito? Né? O propósito por trás disso era inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Mas mais do que isso, né? Eu estava construindo uma nova história. Eu decidi pedir demissão e explodi a ponte, não tinha mais retorno, só tinha que ir para frente. Fora o legado que você vai deixar, né? Isso é fantástico. Você nesses 365 dias, você inspirou muita gente, né? Uhum. E eu vejo tantas coisas positivas nisso tudo, né? Ou seja, você não se preocupou com o amanhã. Você estava se preocupando em fazer o melhor hoje, para que você pudesse chegar ao amanhã. Isso é fantástico. Tem muita gente que não consegue fazer as coisas porque só fica pensando no amanhã e esquece de fazer o hoje, de realizar o que tem que ser realizado no hoje. Mas não, realmente isso é foco, né? É a lei do plantio da colheita, né? A gente tem que plantar todo dia. E assim, por mais que eu tivesse um objetivo maior,
que fosse concluir as 365 maratonas, eu só conseguiria chegar na 365 se eu passasse pela número 1, pela número 2, pela número 3. Então, de nada adiantava ficar pensando no 365 se eu não passasse por cada um. Então, eu tinha que viver um dia de cada vez e todo dia acordar com foco em entregar a meta do dia, em fazer a atividade do dia. E o pessoal foi se achegando. Hoje você tem milhares e milhares de seguidores, né? Sim. Isso é fantástico. E quando surgiu a ideia de escrever o livro Projeto Propósito, nunca é tarde para escrever sua história. Exato. Assim, eu decidi empreender na minha vida aos 42 anos de idade, né? Numa fase da vida que a gente ainda está construindo patrimônio. Eu tenho 2 filhos pequenos, 11 e 12 anos, estão em idade escolar. Então, o pensamento natural na minha faixa etária é você continuar na tua zona de conforto, na estabilidade, porque a gente aprendeu a buscar segurança. E não tem nada de errado nisso, mas eu decidi questionar essa minha rota. E aí, foi aí que eu falei, não, vou construir uma história diferente, aos 42 anos de idade. Óbvio que o fato da minha esposa ser médica e estar estável na carreira dela, isso me trouxe também uma segurança para eu arriscar. Ao longo da nossa vida conjugal, eu sempre fui o porto seguro, né? Ela autônoma, empresária, empreendedora, e eu funcionário CLT. A partir do momento em que ela adquiriu uma certa estabilidade, galgou a carreira dela, estabilizou, aí eu falei, agora é minha vez de arriscar um pouco. E aí eu optei por construir uma nova história aos 42 anos. E hoje, aos 44, eu continuo nessa jornada, porque empreender na própria vida ou montar um negócio é você viver no desconforto. Eu decidi sair da zona de conforto e viver o desconforto. É uma construção diária. E é aquilo, todo dia você planta algo pensando lá na frente. Então, eu quero demonstrar com toda essa minha jornada do Projeto Propósito que nunca é tarde para você escrever a sua história, para você construir uma nova história. Óbvio, você depende de planejamento, foco, disciplina. O empresário empreendedor, eu entendo que ele vive muitos desafios, muitas dúvidas, muitos medos, assim como eu vivi e continuo vivendo, a incerteza sobre o futuro. Só que a gente se concentrar, como eu estou fazendo, né? O livro é um próximo passo da minha jornada que começou com o Projeto Propósito. Bacana. O livro é a eternização de um legado. E em todos esses projetos eu sempre tive parcerias. No Projeto Propósito eu tive a parceria com o INCOR. Assumi compromisso com uma instituição. Isso também me deu força para seguir em frente. Acho que quando a gente assume compromissos e compromissos públicos, a gente arrisca a nossa pele e a gente encontra forças que nos potencializam, nos movem para frente, né? Então eu tive várias parcerias ao longo do Projeto Propósito, assessoria de imprensa, equipe de marketing, os profissionais, montei uma equipe multidisciplinar para me ajudar e chegamos junto até o final. E agora na escrita do livro é outra equipe. Então tem uma editora, tem uma produtora, tem uma escritora que está aqui junto, e eu faço questão também de revisar e escrever tudo. E depois do projeto do livro, que é para eternizar esse legado, virão outras coisas, a construção dessa marca, um documentário, são novos produtos da marca, a criação da minha marca pessoal, não é? E eu busco, através do que eu fiz, do que eu estou fazendo, conseguir despertar o potencial das pessoas, que existe dentro das pessoas, que a gente nasceu com todas as ferramentas necessárias para a gente ser bem-sucedido. Basta a gente acreditar. Olha que bacana. E a gente está vendo várias ferramentas. Você está falando de várias ferramentas aqui ao longo desse bate-papo que você utiliza e utilizou para alcançar o seu sonho, o seu propósito, o seu objetivo. Mas dentro desses 365 dias, você também passou por dificuldades, por perrengues, por situações que você teve que enfrentar e continuar e não parar, porque você não podia parar. Como é que você fez
isso acontecer. Todo mundo quer saber, porque todo mundo tem sonho, todo mundo quer. Já que a gente está aqui num coach legal aqui, vamos aproveitar, né? E vamos dar dicas aí pro pessoal que tá vendo a sua história e já participou da sua história, e ela é fantástica, é maravilhosa. Depois a gente vai querer ler esse livro também, dia 25, viu, gente? Agora de fevereiro ele vai falar sobre o lançamento, o pessoal vai poder, tem muita coisa boa para acontecer. A Pri é uma pessoa fantástica, né? Editora, jornalista também, né? Parceira ou não? Empresária, olha lá que bacana. E ela tá aqui com a gente, isso é maravilhoso. Mas eu queria que você falasse, né? Inspirasse os nossos telespectadores que eles estão vendo. A gente vai passar alguns vídeos durante esse bate-papo, né? Já estamos passando alguns vídeos da sua maratona para que todo mundo veja. Mas e os bastidores, né? Ninguém vê os bastidores. Como é que você encarou os bastidores e as situações? Às vezes eu vejo só as pingas que a gente toma, né? Os tombos que a gente leva, ninguém vê. Então, houveram muitos desafios, assim como na vida do empreendedor existe, né? Eu sabia que eu enfrentaria muitos obstáculos, porque o que eu estava me propondo a fazer era absurdo, insano. Era muito grande, um sonho muito grande. Então eu sabia, eu preciso me preparar para situações adversas. Então, durante a fase de planejamento, eu fiz um mapeamento de riscos. Como eu correria na rua, existia o risco de eu ser atropelado, de eu torcer o tornozelo, de eu ter alguma lesão, de cair a minha imunidade, de eu não conseguir patrocínio, porque isso é outra coisa, né? Eu decidi fazer um investimento. Assim como você vai montar um negócio, você faz um investimento inicial, eu decidi iniciar a minha vida de empreendedor fazendo um investimento inicial, que é a execução desse projeto. Então eu falei, se eu não conseguir patrocínio, eu vou arcar com recursos do próprio bolso. E foi assim, inclusive, para arcar com os custos do Incor. Eu mapeei riscos relacionados à saúde, a falta de apoio, a sair alguém, se acontecer alguma coisa na família, ou com a equipe médica. E aí, eu treinei durante o processo de preparação, eu treinei caminhada, porque eu não sabia o que podia acontecer. Vai que me impossibilita de correr. Vou ter que caminhar, porque não vai dar para parar o projeto. Eu não estou entrando nessa para ver se vai dar certo. Estou entrando nessa e vai ter que dar certo. Com certeza. Porque eu estou construindo uma nova história e eu acredito nessa história. Muita gente vai duvidar. E duvidou. Aliás, tinha bolsa de apostas, né, de quando que eu ia quebrar. Se eu ia conseguir atingir uma semana, um mês, enfim. E eu tinha metas intermediárias, né? Minha meta principal, 365. Mas eu tinha as metas intermediárias que elas eram necessárias para eu validar a estratégia. E o que estava acontecendo comigo, minha alimentação estava ok, minha hidratação estava ok, meu ritmo estava ok, o que estava acontecendo com o meu corpo, os exames de sangue, o que eles estão me dizendo, a equipe. Então tudo eu ia validando e acompanhando ao longo do tempo e eu tinha metas intermediárias. Passei a primeira semana, passei o primeiro mês, e agora como é que está a repercussão do projeto? Como é que estão as críticas? Eu já consegui converter crítica em apoio, porque tem disso, né? Muito do que você faz, dependendo da grandeza do que vai ser criticado, você vai gerar desconfiança. Você não precisa levar isso para o lado pessoal, principalmente de pessoas próximas a você. Muitas vezes você pode sentir uma falta de apoio e tudo. Não leva isso para o lado pessoal. Confia e continua. Com o tempo, você converte crítica e desconfiança em apoio, em torcida. E isso eu percebi ao longo de todo o projeto. Quanto mais eu avançava, mais características positivas eu demonstrava, resiliência, foco, disciplina. E aí isso ia revertendo essa situação desfavorável. Quando chegou na maratona 143, eu sofri uma lesão. Muscular, na virilha. Uma pubalgia decorrente do esforço físico contínuo e de uma sobrecarga que ocasionou, né? E aí a equipe médica diagnosticou, fiz novas ressonâncias magnéticas, corroboraram, constataram pubalgia. Normalmente, o médico afasta o atleta da atividade física. A recomendação é repouso. Eu me reuni com a equipe médica e falei, pessoal, eu entendo, mas não tem repouso. Não posso parar, senão acabou o projeto. Durante o planejamento era previsto sofrer lesão, e é por isso que vocês estão aqui. Eu preciso continuar, mas continuar de forma responsável. Eu não quero colocar o meu corpo e a minha vida em risco.
risco de sofrer uma sequela, disso, daquilo. O que a gente pode fazer? Eu treinei caminhada, dá para caminhar? Eu me proponho a caminhar. Ok, eu corria para 4 horas. 4 horas de atividade física é uma coisa. Agora eu vou caminhar. E essa mesma distância caminhando são 10 horas. 9 horas. Não vai ser um esforço físico, vai ser um esforço mental. Mas eu me preparei para isso. Eu estou disposto a fazer isso. A minha jornada é construir uma nova história. Eu entrei nessa para dar certo. Então, se eu tiver que caminhar, eu vou caminhar. E aí conversamos, a equipe médica entrou, concordou, eu assumi esse risco, eu falei, vocês fiquem tranquilos. Desde o início eu tinha falado isso para eles, né? Eu falei, vocês fiquem tranquilos. Tudo que acontecer comigo, a responsabilidade é minha. O dono do negócio sou eu. Então a responsabilidade é minha. Só preciso que vocês deem o melhor de vocês e que a gente trabalhe em equipe. Equipe integrada. E a maior demonstração de integração dessa equipe foi nesse momento da lesão. Porque todo mundo se preocupou, todo mundo vestiu a camisa. Até então, todo mundo também tinha suas dúvidas, tinha os seus medos, até dentro da própria equipe. Assim como dentro de qualquer outra empresa. Tem funcionário que duvida se vai conseguir atingir a meta, ou questiona a agressividade ou o tamanho desse objetivo. E eu falei para eles, não, nós vamos conseguir. E se eu tiver que caminhar, eu vou caminhar, e eu vou caminhar, inclusive, dos próximos 8 dias. E eu vou atualizando vocês, o que eu estou sentindo, a resposta que o meu corpo está dando, e nós vamos acompanhando, e gradativamente eu vou voltando a correr, intercalando caminhada e corrida. E assim foi. Eu demorei 1 mês para voltar a correr 100%. Mas eu consegui atravessar esse processo da pubalgia com um método de recuperação ativa, sem me afastar da atividade física, óbvio, de forma responsável. Fui medicado e fui voltando gradativamente. E após o projeto eu fiz novas ressonâncias magnéticas. A pubalgia ainda está lá, porque é um processo lento, leva de 3 a 6 meses. Né? Eu estou agora, em janeiro de 2024, eu estou no processo final de recuperação, já não sinto mais nenhuma dor, o que é ótimo. Já voltei, inclusive, a praticar algumas corridas. E esse foi o momento mais crítico. Mas eu também tive 3 quadros de diarreia. Eu tive que equilibrar todo esse esforço físico e mental e o projeto com o dia a dia da minha família. Né? Acho que a gente precisa buscar o equilíbrio. Isso era o meu trabalho. É a minha história. Só que eu tenho uma família. Chuva atrapalhou? A chuva não chegou a atrapalhar. Ao longo de 365 dias, eu peguei 100 dias nublados, o que foi ótimo, 28 dias chuvosos, 3 tempestades. As 3 tempestades me provocaram bolhas no pé, porque a musculatura do pé fica sensível, e aí nos dias seguintes dá bolha. Felizmente a bolha era na lateral do pé, não me incomodou. Mas correr na chuva é ótimo. Eu não peguei um resfriado ao longo de um ano. A minha imunidade estava lá em cima. E a atividade física proporciona isso. Bacana. E o tênis? Era um tênis especial ou não? Não. O critério que eu utilizei para a escolha de tênis foi conforto, até porque o volume de corrida era enorme. Estabilidade, porque eu correria no asfalto, subindo e descendo meio fio, correndo ao lado da sarjeta. Então a probabilidade de torção era grande. Então eu precisava de um tênis estável e confortável. Um por mês? Não. E o terceiro critério é preço. Como eu investi, eu não precisava também dos tênis mais caros. Eram tênis intermediários, mas com custo-benefício bom. E aí o que eu fiz? A estratégia de uso do tênis, eu copiei de um gringo, que eu vi que ele estava fazendo também as maratonas em 2022, um britânico. Comecei a conversar com ele, a gente se tornou amigo. E aí ele revezava, ele comprou 16 pares de tênis e aí ele intercalava um por dia. E eu fiz isso também, eu comprei 10 pares e durante 10 dias eu usava um par por dia. Chegou no 10º dia, no 11º dia, aí eu voltava a usar o primeiro. E aí, ao longo do projeto foram 28 pares de tênis. Olha que bacana. São investimentos a longo prazo. Mas isso era importante, porque... Show de bola. Estabilidade e tudo. Eu precisava buscar segurança. Né? E aí eu fiz pesquisas, identifiquei tênis que ofereciam um maior nível de conforto, estabilidade, testei alguns, tinha tênis com placa de carbono, sem placa de carbono, então eu mesclei eles. Até porque existem estudos que falam que a placa de carbono pode gerar fascite plantar, que é uma dor na sola do pé. Eu tive também. Pode ter sido decorrente desse tipo de tênis, dessa tecnologia, que tem placa de carbono,
como também pelo próprio volume de corrida. Ó, eu sei que você tinha um propósito de chegar até o fim, Sim. né? E você chegou. Uhum. Não tinha como voltar atrás. Sim. Mas quantas vezes você pensou em desistir? Nenhuma. Nenhuma. Assim, ó, falar pra você que eu acordava com a mesma disposição, eu não posso dizer isso. Porque é inevitável. A gente passa por N situações ao longo do nosso dia a dia da nossa vida. Às vezes a gente está um pouco mais otimista, às vezes a gente está mais frustrado, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. Mas eu tinha um propósito claro. E eu estava construindo uma jornada. Eu não podia negociar comigo. Eu podia não ter dormido bem à noite. Eu podia acordar com dores. Mas eu não negociava. Eu tinha que ir lá e fazer. Outras coisas que me deram forças para isso. Bom, eu pedi demissão. Eu cortei a minha fonte de renda. Aquilo que me ajuda a sustentar minha família. Eu não falei com a minha esposa quando eu pedi demissão. Isso me deu mais energia ainda. Meu sogro e minha sogra não gostaram nadinha disso. Me deu mais energia ainda. E eu confiava muito que eu conseguiria construir uma nova história. Então, não importava a forma como eu acordasse. Eu liberava meus filhos para a escola e eu tinha que ir lá e construir mais um degrau. Subir mais um degrau. Você tá vendo, gente? Quando você tem um propósito definido, quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho e você quer alcançar ele, olha aí, ó, a maior e melhor inspiração que a gente está vendo aqui, independente de tempo, independente de circunstância, independente de situação, independente de como você está, seguir em frente, seguir em cima do foco, completar o objetivo. Você traçava uma meta e ia seguir aquele caminho. E eu também tinha assumido compromissos. O principal compromisso era comigo mesmo. E para mim era muito importante ser o exemplo dentro de casa, né? Porque eu gerei uma instabilidade. A partir do momento que você decide empreender na tua vida, com certeza, você gera uma instabilidade. Então eu precisava resolver esse problema. Eu criei um problema e eu precisava resolvê-lo. E para resolvê-lo, eu precisava ir até o final. Então eu assumi compromissos comigo, com a minha família, com profissionais, com instituições, com o INCOR. Então para mim era importantíssimo gerar uma contribuição científica. Deixar isso como um legado. E aí isso me movia todo dia a acordar e ir lá e executar. E eu percebia que cada vez mais as pessoas iam se inspirando, cada vez mais as pessoas iam se conectando com o meu perfil no Instagram, cada vez mais as redes de televisão, rádio, revistas, jornais apareciam para cobrir essa história, esse maluco de Americana que está correndo uma maratona por dia. Então eu percebi, e ao longo do tempo, isso foi me mostrando que eu estava no caminho certo, que as pessoas estavam de fato se sentindo inspiradas, que não era só uma coisa de correr. Mas desde do primeiro momento que você abriu a boca para falar aqui nesse programa, eu já percebi isso. E eu estou tentando tirar lições de tudo isso para o dia a dia. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Realmente é inspirador. E isso tudo a gente vê dentro do livro também, Projeto Propósito, Nunca é Tarde para Escrever Sua História. Ver tudo isso e muito mais. Lá dentro do livro a gente vai tem um infográfico, isso foi ideia da Priscila. Todo o capítulo foi dividido em semanas. Então, legal. O ano tem 52 semanas, mais 2 dias, né? E aí a gente decidiu criar o livro com 53 capítulos, e cada capítulo fala de uma semana do projeto. Então eu conto um diário, tudo que aconteceu naquela semana, não só do ponto de vista de maratona, mas ao longo do meu dia a dia, o dia a dia com a família e tudo mais. Ponto de equilíbrio. Cada capítulo traz também depoimentos de diversas pessoas, mais de 30 profissionais que participaram do projeto. Bacana. Os médicos, os profissionais do esporte, depoimentos dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, irmãos. A esposa e os filhos sempre apoiaram. Sim, no início houve uma certa resistência da minha esposa, que é natural. Sim. Quem que, em sã consciência, vai apoiar alguém correr 365 maratonas? Então a principal preocupação dela
Era com a minha saúde, Saúde. né? Até porque ela é profissional da saúde. Então ela se preocupava com o que poderia acontecer comigo. E segundo, era uma preocupação financeira, né? Se ela, na cabeça dela, ela se preocupava em, poxa, o Hugo agora pediu demissão, será que eu vou ter que arcar com todos os custos da família? Depois eu sentei com ela e falei, não, fique tranquila, tá aqui todos os recursos que eu tenho, isso aqui vai ser suficiente para tocar o nosso dia a dia e também a construção dessa nova história durante X tempo. Então fique tranquila. E aí, depois de um tempo, ela me apoiou 100%, foi ali meu porto seguro e eu agradeço ela, eu devo a ela todo o apoio, né? Foi importantíssimo para eu conseguir concluir essa jornada, tanto dela quanto dos meus filhos. Dia 25 é o lançamento, como que vai ser? Conta um pouquinho desse dia especial, tô vendo que vai ser muito especial. Esse é mais um projeto, né? Eu tô muito feliz com isso, agradeço aqui imensamente a Priscila por fazer isso acontecer. Me deu disciplina aí para conseguir colocar no papel tudo aquilo que estava na cabeça e materializar isso. Então eu estou muito feliz. Dia 25/2, lançamento do livro Projeto Propósito. Nunca é tarde para escrever a sua história. Traz depoimentos muito especiais e emocionantes das pessoas, de amigos, de atletas que se sentiram inspirados, de pessoas. O lançamento será na cidade de Americana, com um evento de corrida. Nada melhor do que um evento de corrida lá no Bike Hotel. Reunir aí centenas de pessoas para correrem juntos, e aí a gente faz um dia de autógrafos lá. A gente também tem a corrida virtual. Quem mora longe, em outros estados, em outras cidades, não puder estar aqui, tem a condição de participar dessa jornada, adquirindo aí o kit de corrida virtual, que será enviado para casa de cada um deles, junto com o livro. Adquirindo o livro, será enviado também um exemplar do livro autografado, e aí você pode participar de qualquer canto do país e ajudar a construir essa história. Para fazer inscrição, você tem um site, né? hugofarias.com, é isso? Exato, www.hugofarias.com. Através desse site você consegue realizar a inscrição e participar aí desse dia que vai ser memorável também. Pelo que eu tô vendo aqui, são 3 categorias de distância. Sim. 5 km, 10 km e 21 km. Decidi não fazer maratona porque demora bastante, né? Então a gente deu 3 opções, 5 km, 10 km ou 21 km. O preço é o mesmo. Agora tá R$ 109,90 a inscrição, que dá direito à camiseta, número de peito e medalha, além do kit pós-prova para quem vai participar presencial. E o livro, preço promocional de pré-lançamento, R$ 49,90. Olha que bacana. Show de bola. Isso é fantástico. E Hugo, você está de parabéns. Me diz uma coisa, você já tem os patrocínios para apoiar toda essa finalização de projeto, que o projeto está sendo apoiado já. Estou vendo aqui que o pessoal do São Vicente já está apoiando. Isso é muito bacana, e parabéns ao São Vicente, que é realmente sempre foi uma empresa parceira e apoiadora de eventos, e principalmente eventos esportivos agora, né? O São Vicente foi um grande parceiro ao longo do projeto e continua sendo um grande parceiro na construção dessa história. São Vicente tem uma história, inclusive, com esporte de longa data, de mais de 10 anos, apoiando o esporte nas cidades onde tem as unidades do supermercado São Vicente. E a gente, nesse momento, está buscando também outros parceiros para a construção desse livro. Hoje mesmo vai ter uma palestra com empreendedores e empresários da cidade de Americana e região, mas você que é empresário, empreendedor e que queira participar dessa jornada, associar a tua marca a tudo isso que a gente está construindo aqui, você está convidado a entrar em contato aí através do meu Instagram ou do número que a gente vai deixar disponível. Vem fazer parte disso. Existe cota. Pode falar um número aí, pode falar. Existe vai aparecer cota, na tela para vocês. Existem 2 cotas de patrocínio. A cota bronze custa R$2.000, que aí dá direito ao patrocinador, a empresa patrocinadora, a estampar sua marca no pórtico de largada no dia do evento, num backdrop para fotos. Vai estar impresso também dentro do livro. A gente vai imprimir 5.000 unidades do livro, vai distribuir e vender isso para o Brasil inteiro. Então a sua marca estará impressa dentro do livro como um patrocinador. Além de estar estampada na camiseta aí também de, acredito, mais de 1.000 pessoas que vão correr, não só aqui em Americana, mas ao redor do país. Esse é o de 2.000. Esse é o de 2.000, de 8.000. É promocional, porque hoje a minha palestra já custa R$15.000 e a cota ouro está por R$8.000 apenas. Então, e a gente só tem disponível 5 cotas dessa. Bacana. Uma já foi preenchida, então tem mais 4. Se você quiser ser um patrocinador do lançamento do livro e quiser adquirir uma cota ouro, você ainda leva uma palestra para dentro da sua empresa.
Olha que bacana, gente. Então vamos aproveitar e vamos ajudar e vamos também fazer com que a nossa marca, chegue mais longe, né? Afinal de contas, quando a gente tem propósito e quer fazer as coisas com propósito, nada melhor do que alguém que já sabe como realizar, como fazer, e já viveu isso na prática 365 dias no ano. Fantástico! Hugo, muito bom, bate-papo maravilhoso. O nosso Pod em Foco está sempre à disposição de vocês. O nosso Negócios Inteligentes também, a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Vamos levar uma palestra sua logo para lá também. Vamos, será um prazer. Para que os empresários de Santa Bárbara também conheçam esse projeto lindo, esse trabalho, e se inspirem e inspirem os seus colaboradores, os seus clientes. Isso é fantástico, maravilhoso. Um prazer enorme ter você aqui no nosso Pod em Foco. Muito obrigado, o prazer é meu, uma satisfação estar conversando com vocês do Pod em Foco. Então, repetindo, dia 25 de fevereiro haverá o lançamento do livro Projeto Propósito. Nunca é tarde para escrever a sua história. Vai ser na cidade de Americana e você pode ver tudo isso e se inscrever e participar pelo site www.hugofarias.com. Lá tem todas as informações. Aproveita, tá chegando a hora, né? Então não fique de fora e vamos fazer algo, ajudar pessoas, porque é isso que vale a pena, né? Propósito é fantástico e nós precisamos colocar todos eles em prática. É o nosso programa Pod em Foco. O Pod em Foco trazendo o Hugo Farias para esse bate-papo gostoso. Até a próxima, se Deus quiser. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você.